A chuva batia com força selvagem no vidro blindado, um ritmo surdo que mal se ouvia sobre o ronco do motor blindado. Lá fora, o mundo era um borrão cinzento azulado, riscado por neons em alta velocidade. Aninhas, agacha-te! O almirante João Santos, agora quase a gritar para ser ouvido, empurrou-me a cabeça na direção dos joelhos. Um baque seco e surdo rasgou o ar, seguido por um estilhaço de vidro que, milagrosamente, não caiu, preso numa teia de aranha craquelada. A janela traseira do nosso SUV explodiu. Um segundo impacto mais forte soou na porta ao lado da minha anca. Estavam a disparar. Tiros de alto calibre, dava para sentir a vibração no chassis. Não querem a recompensa, murmurei, o corpo tenso contra o chão. Só me querem morta. Era uma certeza que me gelava os ossos, mais do que o ar frio que entrava pela fenda. Master Chief Caleb Urso Torres, ao volante, praguejou algo no rádio, a voz apertada, enquanto girava o volante com uma força brutal. O Jeep, um monstro de aço, guinou pela autoestrada A5, forçando outros carros a desviarem-se bruscamente, as buzinas ecoando num coro de terror civil. Atrás de nós, os SUVs dos perseguidores replicavam os nossos movimentos, agressivos, precisos. Não eram uns bandidos de rua. Eram profissionais, o tipo de profissionais que eu conhecia demasiado bem. Deus do céu, como é que cheguei aqui? Não faço ideia. Há poucas horas, se é que a minha memória não me falha completamente, estava a preparar-me para deixar para trás 45 anos da minha vida. Queria apenas uma reforma tranquila, talvez um chá quente e o Barnabé a ronronar no meu colo. Agora, parecia que a minha carreira, a minha verdadeira carreira, estava a ter uma extensão não solicitada e bastante explosiva. Onde raio está o chá agora? O cheiro a borracha queimada e metal quente invadia minhas narinas. O meu coração batia tão forte que achei que podia romper as costelas. Era a adrenalina a fazer o seu trabalho, a bombear-me a todo o vapor, como não sentia há décadas. Uma sensação que o corpo nunca esquece, mesmo que a mente tente enterrar as memórias mais profundas. Há quantos anos não sentia um tremor destes? 30, talvez? Mais? Recuei nos meus pensamentos, num daqueles saltos temporais que a cabeça faz quando está em perigo. Momentos antes, parecia uma vida. Naquele dia, 31 de janeiro, era para ser o meu último turno no Hospital de Santa Luzia, em Lisboa. Sem balões, sem bolo de supermercado com feliz reforma em glacê azul. Na verdade, a maioria dos miúdos, enfermeiros e internos fresquinhos que agora se colavam aos iPads, nem sabia que eu ia embora. A rotatividade no Santa Luzia era tão alta que eu me tinha tornado parte da mobília. Invisível, robusta, facilmente ignorada. A luz fluorescente na sala de descanso piscava há 3 anos, uma pulsação irritante que parecia contar os últimos segundos da minha carreira. As minhas mãos, marcadas com as veias azuis e as manchas hepáticas de 71 anos de vida, agarravam uma chávena de chá Earl Grey morno, procurando calor. Lá fora, o caos do serviço de urgência zumbia, o rangido das solas de borracha, o bip rítmico dos monitores cardíacos, os anúncios abafados pelo sistema de megafonia. Enfermeira Rodrigues! A voz era aguda, nasal, a pingar de impaciência. Eu nem pestanejei. Tomei um gole lento do meu chá antes de virar a cabeça. Na porta estava o Dr. Pedro Almeida, o novo chefe da administração de enfermagem. Um homem de uns 40 anos, com um corte de cabelo que custava mais do que a minha renda mensal e um fato que não tinha nada que estar num hospital. Dr. Almeida, disse, a minha voz um sussurro rouco, texturado por anos a dar ordens em lugares muito mais barulhentos que aquele. Posso ajudar? Está sentada, observou batendo com a caneta numa prancheta. Temos excesso de traumatizados na box 6.
Preciso daquela cama pronta e virada. O pessoal da limpeza está atrasado. Estou no meu intervalo obrigatório, doutor, segundo a regulamentação sindical 14B. Almeida entrou na sala, a luz cintilante lançando sombras duras no seu rosto. Olhe, Margarida, disse, usando o meu nome de batismo para sublinhar a sua autoridade. O meu nome é Ana, mas pronto. Sei que hoje é o seu último dia, mas até carimbar o ponto às 19 horas está na minha folha de pagamento. E, francamente, com os cortes orçamentais que vêm da administração, preciso de justificar cada hora paga hoje. Não me obrigue a dar-lhe uma admoestação por insubordinação à saída. Ficaria terrível no seu registro, caso precise de uma referência para um lar de idosos. Ele sorriu. Era uma expressão cruel, praticada. Almeida tentava expulsar-me há 6 meses, chamava-me lixo herdado, alegava que os meus métodos eram desatualizados, que eu não era rápida o suficiente com o novo software de registro digital. Queria o meu salário fora dos livros para contratar 2 recém-formados que não questionassem a sua autoridade. Pousei a caneca. Levantei-me lentamente, os joelhos estalando audivelmente. Tinha apenas uma vez de 62, mas mantinha uma postura estranhamente rígida. Os meus ombros estavam direitos de uma forma que não correspondia à postura curvada dos outros funcionários mais velhos. Box 6, disse calmamente. É o ferido a tiro da Zona Sul. Sim, a polícia acabou de o interrogar. Está uma confusão. Limpe. Almeida virou-se e afastou-se, os seus caros sapatos de verniz clicando no chão de linóleo. Suspirei, alisando o meu uniforme azul desbotado, tão diferente do azul marinho brilhante que as novas enfermeiras usavam. Saí da sala de descanso, os olhos varrendo o corredor. Vi Sofia, uma jovem enfermeira, talvez de 24 anos, a debater-se com uma linha intravenosa num adolescente desidratado no corredor. Sofia levantou o olhar, o pânico nos olhos. Aninhas, não consigo apanhar a veia. Ele está a debater-se. Não hesitei. Intervim, colocando uma mão tranquilizadora no ombro do adolescente. Olha para mim, filho, disse. O tom não era paternalista, era autoritário, uma ordem que ultrapassava o cérebro e atingia o instinto. O rapaz parou num movimento fluido. Peguei na agulha da Sofia, palpei o braço uma vez e introduzi o catéter. Um lampejo de sangue. Feito. Põe a fita, sussurrei para Sofia. Obrigada, respirou Sofia. Não sei o que vamos fazer sem a senhora amanhã. Vai sobreviver. O sistema foi projetado para a sobrevivência, não para o conforto. Disse uma frase estranha para uma enfermeira civil. Enquanto caminhava para a Box 6, senti o peso do envelope no meu cacifo. Era o meu pacote de indemnização. Mínimo. Almeida tinha encontrado uma lacuna em relação aos meus anos de serviço, alegando que uma interrupção no emprego em 1990 me desqualificava da pensão completa. Pensavam que eu era fraca. Pensavam que eu era apenas Ana Rodrigues, de Lisboa. Não sabiam de 1990. Não sabiam porque havia uma lacuna no meu registro de emprego. Não sabiam que eu não tinha estado desempregada. Eu tinha estado destacada. Mas esse arquivo estava enterrado sob 1 metro de tinta preta num qualquer arquivo secreto do Estado, talvez no Forte de São Julião da Barra. E eu tinha assinado um NDA que ameaçava com prisão perpétua se eu falasse sobre isso. Então, peguei no balde da esfregona. Limparia a Box 6 uma última vez. Por volta das 18h45, a chuva tinha começado a chicotear as portas de vidro da entrada da urgência. Era um aguaceiro clássico de Lisboa, transformando as ruas em espelhos escorregadios, refletindo as luzes vermelhas e azuis das ambulâncias. A urgência estava perto da capacidade máxima. Um acidente de múltiplos carros na A5 tinha trazido uma vaga de fraturas e concussões. O nível de ruído era ensurdecedor. O Dr. Almeida estava na estação de enfermagem, a ladrar ordens, parecendo enrubescido e sobrecarregado.
Para todo o seu discurso sobre eficiência, ele desmoronava-se quando a pressão se tornava real. Eu estava calmamente a terminar o meu registro num terminal de computador no canto. Dactilografava com 2 dedos, lenta mas deliberada. Estava a documentar as minhas últimas interações com pacientes. Paciente estabilizado, vitals normais, transferência para UCI aprovada. Margarida! Almeida gritou do outro lado da estação. Pare de digitar e venha para aqui. Precisamos de uma enfermeira de triagem na frente. Já não sou certificada em triagem, doutor. Revogou essa certificação no mês passado. Respondi calmamente, sem tirar os olhos do ecrã. Não me interessa, tenho um VIP a chegar. Filho de um vereador da Câmara, bêbado, a conduzir, lacerações menores. Mas o pai está a gritar ao telefone. Preciso de alguém que saiba lidar com personalidades difíceis. Vai esperar na zona das ambulâncias. Fechei os olhos por um segundo. 15 minutos. Faltavam-me 15 minutos. Está bem, disse. Peguei no meu estetoscópio um Littmann vintage pesado que tinha ouvido os batimentos cardíacos de homens a morrer na lama e de mulheres a dar à luz em bunkers, e caminhei em direção às portas automáticas. O ar frio atingiu meu rosto, com cheiro a escape e a chuva. Fiquei debaixo do alpendre, de braços cruzados. Foi então que o senti. Não foi um som de início, foi uma vibração, um zumbido grave que viajou pelas solas dos meus sapatos. Eu conhecia aquela vibração. Não a sentia há décadas, mas o corpo lembra-se do que a mente tenta enterrar. Transporte pesado. Olhei pela rua. A ambulância que transportava o filho do vereador não estava à vista. Em vez disso, o trânsito no cruzamento da Rua da Prata com a Rua da Conceição tinha parado. Não apenas parado, estava a ser aberto. 4 grandes SUVs pretos com vidros fumados abriam caminho pelo engarrafamento. Não tinham sirenes de polícia. Tinham ruídos de baixa frequência, do tipo usado por comboios federais, para abrir caminho sem pedir permissão. Moviam-se com precisão agressiva, para-choques colados, como uma serpente de aço. O meu coração falhou uma batida. Não, pensei. Não pode ser. Não pode ser. Atrás de mim, as portas automáticas abriram-se com um assobio. O doutor Almeida saiu furioso. Onde está a ambulância? O vereador vai arrancar minha cabeça se não... Ele parou, notando o comboio a virar bruscamente para a faixa de emergência do hospital. Os veículos eram enormes. Chevy Suburbans blindados. Os pneus eram run flats. Não havia matrículas. Apenas códigos de barras nos para-choques. O que é isto? Almeida gaguejou. Isto é a SWAT? Eu não chamei a SWAT. O comboio parou bruscamente na zona de ambulâncias, bloqueando completamente a entrada. Os motores funcionavam com um ronco ameaçador. Ei! Almeida gritou, marchando para a frente e estufando o peito. Não podem estacionar aqui. Isto é uma zona de emergência ativa. Movam estes veículos imediatamente ou vou mandar-vos rebocar. Recuei um passo para as sombras do pilar. A minha respiração ficou presa na garganta. Observei as portas do SUV da frente abrirem-se. 4 homens saíram. Eram gigantes, ou pelo menos pareciam. Usavam roupa civil tática, calças cargo, t-shirts justas, debaixo de casacos de chuva escuros, botas de caminhada. Sem insígnias, sem identificações. Mas reconheci a forma como se moviam, a constante varredura do perímetro, a forma como as mãos pairavam perto da cintura, o silêncio sincronizado. Não eram polícia. Não eram da PJ. O doutor Almeida, alheio ao perigo, caminhou diretamente até o homem da frente, uma figura imponente com uma barba espessa e olhos como pedra de sílex. Ouviu-me bem? Almeida gritou, apontando o dedo ao peito do homem. Sou o administrador-chefe deste piso. Estão a bloquear infraestruturas críticas. Quem pensam que são? O homem barbudo nem sequer olhou para Almeida. Olhou através dele.
Afastou gentilmente, mas com firmeza a mão de Almeida, como se estivesse a afastar uma teia de aranha. Não estamos aqui por si, disse o homem. A sua voz era grave. Então por quem estão aqui? Temos um paciente. O homem ignorou-o. Virou-se para o comboio. A porta traseira do segundo SUV abriu-se. Um homem num uniforme azul impecável da Marinha de Guerra saiu. As riscas douradas na sua manga eram grossas. Usava um cap que ajustou bruscamente contra a chuva. Era mais velho, talvez nos seus 50, com cabelo grisalho e uma cicatriz a atravessar a sobrancelha de esquerda. Almeida congelou. Até ele reconheceu o uniforme de um oficial militar de alta patente. Almirante, Almeida sussurrou, confuso. O almirante ignorou o doutor. Passou pelos acompanhantes armados, os olhos varrendo a baía. Olhou para além dos paramédicos atordoados, para além dos guardas de segurança confusos, e os seus olhos encontraram os da pequena mulher idosa de pé nas sombras do pilar de betão. Senti os meus joelhos a tremerem. Não via João Santos há 34 anos. A última vez que o vi, ele era um tenente de 22 anos, a sangrar de um ferimento de estilhaço numa localização que não existia em nenhum mapa. Eu tinha-lhe apertado a artéria com os meus dedos nus durante 2 horas, enquanto o helicóptero era alvejado. O almirante caminhou direto para mim. A chuva encharcava o seu caro uniforme, mas ele não se importava. O doutor Almeida apressou-se a segui-lo. Almirante, senhor, se procura a nossa suíte VIP, posso levá-lo? Silêncio. O operador barbudo grunhiu, interpondo-se à frente de Almeida e bloqueando o seu caminho com uma parede de músculo. O almirante parou a 1 metro de mim. A zona da urgência inteira silenciou-se. As enfermeiras colavam os rostos aos vidros das portas lá dentro. Levantei o olhar para ele. Eu era apenas uma enfermeira em uniformes desbotados, a segurar um balde da esfregona. Ele era um almirante de 2 estrelas na Marinha Portuguesa. Olá, Ana, disse o almirante suavemente. Envelheceste, João. Sussurrei, um pequeno e triste sorriso tocando os meus lábios. Todos nós, respondeu ele. Depois, a sua expressão endureceu para algo formal, algo solene. A equipa está lá fora, mãe. Todos eles. Os meus olhos arregalaram-se. Todos eles? Todos os que restam. Soubemos que era a sua última vigília. Eu não pensei que alguém soubesse. Nós sempre sabemos, disse o almirante. E não deixamos uma médica com tridente de ouro sair do campo de batalha sem uma escolta. Almeida, que estava a ouvir por trás do guarda-costas, ofegou. Médica! Ela é só uma enfermeira! O almirante virou-se lentamente, os olhos a arder com uma fúria que fez Almeida encolher-se contra a parede. Só uma enfermeira, repetiu o almirante, a sua voz a subir acima do som da chuva. Meu caro, esta mulher tem mais salvamentos confirmados em território hostil do que este hospital inteiro tem camas. Ela é a razão pela qual estou aqui. Ela é a razão pela qual metade da equipa Bravo chegou a casa em 91. Virou-se para mim e bateu os calcanhares. O som estalou como um chicote. Tensão! O almirante berrou. Simultaneamente, os 12 operadores que tinham saído do veículo ficaram em posição de sentido. Estavam rígidos à chuva, formando um corredor que levava ao chuveiro principal. Senhora, disse o almirante, estendendo a mão, a sua vigília está dispensada. Estamos a levá-la para casa. Mas assim que eu estendi a mão para a dele, as portas do hospital abriram-se atrás de nós. Parem! Gritou Almeida, o rosto vermelho de humilhação e pânico. Ela não pode sair. Ela não carimbou o ponto. Se sair agora, vou registrá-la como abandono e anular a sua indemnização. O almirante fez uma pausa. Olhou para o meu rosto cansado. Depois, olhou para o pequeno burocrata a gritar na porta. O almirante sorriu. Não era um sorriso agradável. Estava a torcer para que dissesse algo tão estúpido, disse o almirante. Dr. Almeida estava à chuva,
o seu caro fato a escurecer com a umidade, mas o seu ego recusava-se a deixá-lo recuar. Ele era um homem que vivia por folhas de cálculo, cláusulas de responsabilidade e a autoridade absoluta do manual de RH. Olhou para o almirante, depois para os 12 homens musculados em equipamento tático e finalmente para mim. Na sua mente, isto era uma disputa laboral, não uma operação militar. Não tem jurisdição aqui, Almeida gritou, a sua voz ligeiramente trêmula. Esta é uma instalação médica privada. A menos que tenha um mandado, não pode perturbar as operações. E ela apontou um dedo trêmulo para mim. Está sob contrato. Se ela abandonar este turno sem autorização, garantirei que a sua pensão seja anulada por quebra de contrato. Vou processá-la pelo custo da enfermeira de agência que terei de contratar para a substituir. O almirante olhou para Almeida com um ar de profundo tédio, metendo a mão no bolso interior do casaco. O movimento foi tão súbito que a segurança se moveu, as mãos a pairar perto de armas dissimuladas, mas o almirante apenas tirou um smartphone preto e fino. Qual é o seu nome novamente, meu caro? Perguntou o almirante, tocando no ecrã. Almeida, Dr. Pedro Almeida, e vou reportar isto à administração. Almeida, repetiu o almirante, colocou o telefone ao ouvido. Diretor, sim, é o Santos. Estou no Santa Luzia. Sim, já a temos, mas temos um problema. Um administrador civil chamado Almeida está a impedir uma extração federal de um ativo protegido. Sim, está a ameaçar os seus ativos financeiros. Entendo. O almirante estendeu o telefone a Almeida. É para si. Almeida pestanejou, a chuva a escorrer-lhe do nariz. Quem é? Basta pegar no telefone. Almeida agarrou no aparelho com um ar trocista. Olá, é o Dr. Almeida. Não sei quem pensam que... Ele parou. O seu rosto ficou lívido. A cor esvaiu-se das suas bochechas tão rapidamente que parecia que ia desmaiar. Senhor presidente, Almeida gaguejou, eu não sabia que conhecia. Sim, senhor. Não, senhor. Eu estava apenas a tentar fazer cumprir. Compreendo. Efeito imediato, mas, senhor, eu tenho uma hipoteca. Sim, vou devolver o telefone. A mão de Almeida tremia violentamente enquanto devolvia o telefone ao almirante. Ele olhou para mim com olhos aterrorizados. A senhora está desvinculada, doutora Rodrigues, Almeida sussurrou. Com efeito imediato. Benefícios completos. A administração votou agora mesmo para duplicar a sua indemnização. Duplicar? Perguntei, levantando uma sobrancelha. Triplicar. Almeida corrigiu-se, engolindo em seco. E fui dispensado do comando. Tenho de esvaziar a minha secretária. O almirante pegou no telefone de volta e deslizou-o para o bolso. Homem inteligente, aquele presidente. Ele entende que o Santa Luzia depende muito de subsídios governamentais para a sua ala de investigação. Subsídios que o meu gabinete aprova. O almirante virou as costas ao médico devastado e ofereceu-me o braço novamente. Vamos, Aninhas. Os rapazes estão à espera há muito tempo. Olhei para Almeida uma última vez. Não me regozijei, não sorri. Senti apenas uma profunda piedade por um homem que pensava que o poder vinha de um título. Adeus, Pedro, disse suavemente. Não se esqueça de verificar os sinais vitais na box 6. A máquina está mal calibrada. Marca valores altos. Agarrei o braço do almirante e... Ao afastar-me do pilar de betão e para o aguaceiro, a cena mudou. Os 12 operadores, homens que provavelmente derrubaram regimes e caçaram terroristas nos cantos mais escuros da terra, fizeram uma saudação. Não era a saudação nítida e vistosa de um desfile. Era a saudação lenta e respeitosa de veteranos de combate a reconhecer um superior. Atravessei o corredor. Vi rostos que vagamente reconheci, filhos de homens com quem servi,
Ou talvez os jovens recrutas que eu tinha cozido há décadas, agora transformados em guerreiros grisalhos. Um deles, um homem enorme com uma cicatriz a descer pelo pescoço, quebrou a compostura o suficiente para sussurrar ao meu passar. Anjo de Kandahar, murmurou. Apertei o meu aperto no braço do almirante. Kandahar. Não ouvia esse nome há 20 anos. A porta do SUV principal foi mantida aberta pelo gigante barbudo. Ofereceu-me uma mão para me ajudar a subir. A sua pega era como ferro, mas gentil. Cuidado com o degrau, senhora. Os estribos estão escorregadios. Entrei no interior de couro. Cheirava a óleo de arma, ambientador de pinho e café caro. O calor envolveu-me instantaneamente. O almirante subiu ao meu lado. A porta bateu com um baque, selando o barulho das sirenes, da chuva e do hospital. Pela primeira vez em 45 anos, o silêncio não era solitário. Era seguro. À medida que o comboio começou a mover-se, rolando para fora da zona de ambulâncias e empurrando o trânsito que se abria como o Mar Vermelho, olhei pela janela fumada. Vi Sofia, a jovem enfermeira, de pé junto às portas de correr, a boca aberta de espanto. Vi Almeida sentado no passeio à chuva, com a cabeça entre as mãos. Para onde vamos, João? Perguntei, a minha voz ligeiramente trêmula, agora que a adrenalina estava a diminuir. Isto é muita artilharia para uma festa de reforma. O almirante suspirou, desabotoando o seu casaco molhado. Olhou para o motorista, o gigante barbudo, e acenou com a cabeça. Não vamos a uma festa, Aninhas, disse o almirante sombriamente. Estamos a levá-la para uma casa de segurança. Congelei. O termo casa de segurança tinha um peso específico no nosso mundo. Não significava uma casa de férias. Significava uma fortaleza. Por quê? Perguntei, os meus olhos a estreitar. A velha frágil tinha desaparecido. A operacional estava de volta. Por quê? Disse o almirante, olhando-me nos olhos. O arquivo da Operação Areia Vermelha foi desclassificado esta manhã devido a um erro administrativo no Forte de São Julião. Ficou online durante 6 minutos antes de o apagarmos, mas isso foi tempo suficiente. Senti um arrepio que nada tinha a ver com o ar-condicionado. Quem o viu? Todos, disse o almirante, incluindo o cartel cujo líder a senhora matou com um bisturi em 1990. Eles sabem que está viva, Ianinhas, e sabem onde trabalha. O comboio entrou na autoestrada, movendo-se numa formação apertada em diamante. O velocímetro no painel marcava 140 km, mas dentro do SUV blindado, parecia que estávamos a deslizar. A cidade de Lisboa desvanecia-se em riscos de neon e chuva cinzento-prateada fora do vidro balístico. Recostei-me, fechando os olhos por um momento. Tentei conciliar as duas vidas que tinha vivido. Durante 3 décadas, fui Aninhas, a enfermeira, aquela que trazia os pastéis de nata às sextas-feiras, aquela que cobria turnos para mães jovens, aquela cujas costas doíam quando chovia. Agora, em questão de 1 hora, era novamente Ana Rodrigues. Codinome Rouxinol, a única mulher a ser alguma vez anexada à unidade precursora do Grupo de Operações Especiais para Apoio Médico Disfarçado. Toma, disse o almirante, entregando-me uma garrafa térmica. Não é chá, é café preto, como costumavas beber. Tomei um gole. Era forte, amargo e quente. Tinha o sabor de 1989. Qual a gravidade da exposição? Perguntei, a minha voz firme. Grave, admitiu o almirante. O despejo de dados incluía nomes, datas de serviço e atuais pseudônimos. O seu número de segurança social, o seu endereço, o seu emprego no Santa Luzia. Tínhamos uma equipa no seu apartamento há 20 minutos. Eles limparam tudo, embalaram os seus essenciais. Mas não pode voltar para lá. O meu gato? Perguntei de repente. O Barnabé? O motorista, o homem grande e barbudo, olhou pelo retrovisor. Os seus olhos enrugaram-se. Quis.
Apanhamos o gato, Aninhas. Ele está no terceiro veículo com o operador Rui. O Rui é alérgico, mas está a aguentar. Soltei um suspiro que nem sabia que estava a aprender. Bom, ele está numa dieta especial. Também apanhamos a comida, o motorista garantiu-me. Aninhas, disse o almirante, ajeitando-se no banco. Preciso de a apresentar. Isto serve como o seu briefing, apontou para o motorista. Aquele é o sargento-mor Caleb Urso Torres. É o líder da equipa para este destacamento. Mãe, grunhiu Torres respeitosamente. E no lugar do Pendura está o tenente-comandante Rui. Comunicações e inteligência. Rui, um homem mais jovem com óculos de aros de arame e um computador portátil aberto nos joelhos, virou-se. Uma honra, doutora Rodrigues. Estudei os seus protocolos de triagem de campo na academia. A forma como improvisou um selo torácico usando plástico e fita adesiva na extração de Bogotá, lendário. Não foi lendário, tenente, disse secamente. Foi desespero. Há uma diferença. Sim, senhora. Rui sorriu. Estamos a dirigir-nos para uma instalação secreta na Serra da Estrela, explicou o almirante. Está fora da rede. Vamos mantê-la lá até a poeira assentar ou até conseguirmos neutralizar a ameaça. O cartel, os remanescentes de Los Salazar, puseram uma recompensa de 5 milhões. Contrato aberto. Assobiei baixinho. 5 milhões. Sinto-me lisonjeada. Não pensei que valesse tanto. Para eles não é sobre dinheiro. É sobre humilhação. A senhora eliminou o patriarca deles na sua própria suíte cirúrgica, enquanto fingia ser a sua enfermeira particular. Eles nunca esqueceram. O carro silenciou. Os limpa-para-brisas batiam ritmicamente contra o vidro. Olhei pela janela lateral. Estávamos a passar pelos extensos campi tecnológicos dos subúrbios, rumo aos escuros contrafortes das montanhas. Observei os faróis dos carros atrás de nós. Ali, disse casualmente. O sedã cinzento, 4 carros atrás. Um Honda Accord, modelo recente. Sargento-mor Torres olhou para o espelho. Vejo, senhora, está conosco desde a saída da rampa. Ele mudou de faixa 3 vezes para igualar a nossa velocidade. Observei. E está a conduzir no ponto cego do veículo de patrulha. Estou a seguir, senhora, disse Torres, a sua voz a endurecer. Rui, verifica as matrículas. A caminho, Rui digitou furiosamente. Matrícula de Lisboa, BKG 455, registrada numa empresa de fachada, Logística do Pacífico. Isso é uma fachada comum para mercenários. O almirante concluiu. Temos mais 2, senhora, anunciou Rui, a sua voz baixando uma oitava. 2 SUVs a aproximar-se rapidamente pelo flanco esquerdo, sem luzes. Emboscada, disse Ana. Não era uma pergunta. Segurem-se, disse Torres calmamente. Bateu no auricular. Todas as unidades verifiquem. Temos hostis. Condição vermelha. Executar padrão de evasão delta. O comboio explodiu subitamente em ação. Os pesados SUVs avançaram, os motores a rugir. O craque da janela de trás voltou à minha memória. Um som vívido, a estilhaçar o silêncio que nunca foi verdadeiramente silêncio. Um segundo impacto, mais contundente, na porta ao lado da anca. Estão a disparar, gritou Rui. Alto calibre. Não lhes interessa a recompensa, murmurei do chão do carro. Só me querem morta. A adrenalina era um rio de fogo nas minhas veias. As memórias voltaram, uma avalanche desordenada. As ruas de Kandahar, o cheiro a poeira e pólvora, os gritos abafados. A urgência de salvar uma vida, um fio de esperança a ser agarrado com unhas e dentes. Agora, aqui estava eu, 71 anos depois, no meio de uma guerra na autoestrada A5. Parecia irônico de alguma forma. Nunca fui realmente a Ana da enfermagem, a da caneca de chá morno. A Ana O'Connell, ou Rodrigues,
era apenas uma farsa, um uniforme desbotado para o mundo ver. A verdadeira Ana estava adormecida, a esperar. E parece que finalmente a campainha tocou. Momentaneamente, aqui preciso de fazer uma pequena pausa. Esta situação toda, esta fuga alucinada numa carrinha blindada, perseguida por mercenários, depois de ter sido despedida por um burocrata de fato e gravata, era de uma absurdidade tal que me pergunto como é que o meu cérebro ainda conseguia processar. Digo-te, em Portugal, nós somos céticos por natureza. Se alguém me contasse uma história assim, eu ria-me na cara da pessoa. Isso é de um filme, minha querida. Deixa lá o Netflix. Mas aqui estava eu, a viver o meu próprio filme de ação. E o único que estava lá para me salvar era um almirante que eu tinha suturado há 30 anos. É preciso ter lata. Ou talvez a vida seja mesmo assim, uma série de eventos tão improváveis que parecem ficção. Quem sou eu para julgar? Eu que tentei enterrar um passado inteiro sob o tapete da reforma. Voltemos à porcaria da história. Urso, despacha-te, ordenou o almirante. Estou a tratar disso, respondeu Torres. O motorista girou o volante com força para a direita. O gigantesco SUV atravessou 3 faixas de trânsito com as buzinas dos carros civis aterrorizados a soar. Os SUVs perseguidores imitaram um movimento, agressivos e rápidos. Não eram bandidos de rua, eram profissionais. Unidade da retaguarda, envolve! Torres ordenou pelo rádio. Levantei a cabeça o suficiente para ver para trás. O terceiro SUV do nosso comboio, aquele com o meu gato, travou bruscamente. Deslizou propositadamente, virando-se de lado no meio da autoestrada para criar um bloqueio. Fumo irrompeu da janela do terceiro SUV, enquanto os operadores lá dentro abriam fogo sobre os perseguidores. Os clarões dos rifles automáticos iluminavam a noite chuvosa. Rui! Ofeguei. O meu gato. Rui é o melhor motorista da marinha, disse o almirante, embora o seu rosto estivesse pálido. Ele vai alcançá-los. O SUV da frente atravessou o cattle guardrail de uma rampa de saída, apanhando um atalho para uma estrada secundária. A suspensão gemeu, mas aguentou. Estávamos fora da autoestrada agora, a descer uma escura estrada de 2 faixas rodeada por pinheiros. Estamos a salvo? Perguntou o almirante. Negativo, disse Rui olhando para um feed térmico no seu portátil. Um dos SUVs hostis contornou o bloqueio. Estão a 1 quilômetro de distância e a aproximar-se. Tem uma arma montada. Uma arma montada? A voz de Almeida ecoou na minha memória. Só uma enfermeira. Olhei para o almirante. João, dá-me a tua arma. O almirante olhou para mim. Aninhas, tem 71 anos. E ainda consigo derrubar uma mosca a 50 metros. Retruquei, uma pontada de orgulho. Dá-me a porra da arma. Tu és um oficial de alta patente. Não disparas uma arma com raiva desde a administração Clinton. Eu pratiquei no polígono na terça-feira passada. O almirante hesitou, depois tirou uma Sig Sauer P226 do coldre. Armou o ferrolho e entregou-ma pela empunhadura. Agarrei a arma. Era pesada, fria e familiar. O tremor nas minhas mãos desapareceu por completo. Rui, disse a minha voz a impor autoridade. Baixa a janela traseira 5 centímetros. Senhora, faça-o. Não consigo disparar através do vidro balístico. Vai desviar a trajetória. Faz isso, Rui, ordenou o almirante. A janela abriu-se um pouco. O rugido do vento e da chuva invadiu a cabina. Mexi-me, ajoelhando-me no banco virada para trás. Olhei através do vidro estilhaçado em teia de aranha, encontrando a fenda. 2 faróis cortavam a escuridão atrás de nós, a aproximar-se rapidamente. Uma figura estava inclinada para fora da janela do passageiro do carro perseguidor, um clarão do cano a faiscar na escuridão. Respirei fundo. Expirei lentamente. Não pensei na minha artrite. Não pensei no chá que deixei na sala de descanso.
Pensei na direção do vento e na elevação. Uma respiração, um alvo. Esperei até que o carro perseguidor atingisse um desnível na estrada, os seus faróis abaixarem. Agora. Puxei o gatilho. Uma, duas, três vezes. Os tiros ecoaram, ensurdecedores no espaço fechado. Atrás de nós, o SUV perseguidor guinou violentamente. O pneu dianteiro rebentou, desfeito pela bala expansiva. O veículo rodou, capotou de lado e deslizou para fora da estrada para uma vala, numa chuva de faíscas. Alvo neutralizado, disse, ativando a segurança e sentando-me de volta. Alisei o meu uniforme. O almirante olhou para mim. Rui olhou para mim. Até o urso olhou-me pelo espelho com os olhos arregalados. Atingiu o pneu? Perguntou Rui, atordoado. No escuro de um veículo em movimento. Estava a apontar para o condutor. Critiquei-me. Desviei-me para a esquerda. Preciso de ir verificar a visão. Entreguei a arma de volta ao almirante. Devíamos estar a salvo até a casa de segurança agora, disse. Este lugar tem uma chaleira. Precisava mesmo de uma chávena de chá. O almirante pegou na arma, olhou para ela, depois olhou para a mulher idosa. Começou a rir. Era uma risada trêmula e aliviada. Sim, Aninhas, disse. Tem uma chaleira. Tem o que quiser. A casa de segurança estava enterrada nas profundezas da Serra da Estrela, disfarçada de uma estação madeireira desativada. Do ar parecia um aglomerado de barracões de chapa de metal enferrujada, cobertos de musgo. Por baixo, era um bunker de comando e controlo de última geração, conhecido como o Ninho. O comboio retumbou por uma entrada de túnel camuflada que se fechou atrás deles com o assobio da hidráulica. No momento em que os motores se calaram, o silêncio da montanha apoderou-se de tudo, pesado e absoluto. O SUV traseiro entrou um momento depois, vapor a sair do radiador. A porta do lado do motorista abriu-se e o cabo Rui saiu, segurando uma transportadora de plástico. Tenho-o ativo, anunciou Rui, espirrando violentamente. Ele é verdadeiro? Ele não gostou das manobras evasivas. Saí do veículo do almirante, os joelhos a doerem. Fui direto a Rui e peguei na transportadora. Obrigada, Rui. És um bom homem. Vou garantir que tomas uma dose extra de Benadryl. Bem-vinda de volta ao mundo dos vivos, Rouxinol, disse o sargento-mor Urso Torres, verificando a carga do seu rifle, enquanto examinava a baía de betão. Ou, pelo menos, ao mundo dos sobreviventes. Entramos no Centro de Operações Táticas, CEOT. Era uma sala de aço escovado, monitores a brilhar e mapas projetados em mesas de vidro. O cheiro aqui era diferente, ozono e ar reciclado. O almirante João Santos encolheu-se ao tirar o casaco. Notei a subtil proteção que mantinha sobre o seu lado esquerdo. Está ferido, afirmei. Apenas uma contusão do cinto de segurança quando batemos na vala. Santos descartou. Senta-te, ordenei, apontando para uma cadeira giratória. Não esperei pela sua permissão. Palpei as suas costelas com dedos experientes. Costelas 4 e 5 estão contundidas, possivelmente fraturas capilares. Respira superficialmente. Vou buscar uma bolsa de gelo e um anti-inflamatório assim que assegurarmos o perímetro. Tenho um médico na equipa, Aninhas, resmungou Santos, embora se sentasse. Ele é um médico de combate. Sabe como tapar buracos. Eu sei como te manter a funcionar durante as próximas 48 horas. Há uma diferença. Santos sorriu. Deus, eu tinha saudades tuas. O ambiente na sala mudou quando o tenente-comandante Rui ligou o seu portátil ao sistema principal. Os ecrãs na parede ganharam vida, mostrando feeds de satélite e imagens térmicas da floresta circundante. Perímetro limpo, relatou Rui. Os sensores sísmicos estão verdes, sem assinaturas térmicas num raio de 5 quilômetros. Bom, disse Santos. Liga-me uma linha segura para o Forte de São Julião.
Quero saber como um arquivo classificado de uma operação de 1990 acaba na internet pública. Fui até a máquina de café no canto do shot. Encontrei uma caixa de saquetas de chá genéricas. Não era Earl Grey, mas serviria. Enquanto mergulhava a saqueta na água quente, a minha mente disparou. Algo não estava certo. A emboscada na autoestrada foi demasiado rápida. Se o arquivo tinha sido vazado naquela manhã, o cartel precisaria de tempo para se mobilizar, para encontrar o meu endereço, para organizar uma equipe de ataque em Lisboa. Logística do Pacífico. Essa era uma frente de mercenários de alto nível. Não se despacham em poucas horas. Eles estavam pré-posicionados. Rui disse sem me virar. Puxa os metadados do vazamento do arquivo. Senhora, o erro administrativo. Quero ver o registro de acesso. Quem o carregou para o servidor público? Rui digitou rapidamente. Originou-se de um terminal em Virgínia. O ID de utilizador dos arquivos do Pentágono corresponde a um arquivista júnior. Parece que arrastou e largou a pasta errada. Demasiado desajeitado, sussurrei. Amplia o carimbo de data-hora. Carregado às 8h desta manhã, leu Rui. E quando é que a recompensa foi ao ar? 8h15. 15 minutos. Os meus olhos gelaram-se. Leva mais de 15 minutos para verificar um alvo como eu. Tenho sido um fantasma há 30 anos. Para confirmar a minha identidade, ligar ao Santa Luzia e transferir 5 milhões de euros para uma conta de garantia. Isso leva dias. A sala silenciou-se. Os operadores pararam de limpar as suas armas. Urso Torres levantou o olhar. O seu rosto escureceu. Achas que não foi um vazamento? Acho que foi um gatilho, disse. Os ativos já estavam no lugar. Os mercenários já estavam em Lisboa. Alguém só precisava de uma desculpa para acender as luzes. Não me encontraram hoje. Encontraram-me há semanas. Mas quem? Perguntou Santos. Apenas 5 pessoas sabiam que estavas em Lisboa. Eu, o secretário de Estado da Defesa e os 3 homens que assinaram os teus cheques. E o banco? Disse. A folha de pagamento do Santa Luzia. Doutor Almeida? Sugeriu Rui. Não, abanei a cabeça. Almeida é um tirano mesquinho, não um ator global. Ele não saberia como contactar o cartel Salazar. De repente, as luzes no cote piscaram. O zumbido baixo do sistema de ventilação morreu. Falha de energia, gritou Rui. A mudar para geradores de reserva. Luzes vermelhas de emergência banharam a sala num brilho sangrento. Rui, verifica os sensores do perímetro. Urso berrou. Estão offline. Estou bloqueado. Alguém está a interferir conosco localmente. Interferir? Santos levantou-se, agarrando as costelas. De onde? De dentro da rede, disse Rui, o rosto pálido. A interferência não vem de fora. Vem do router nesta sala. Todas as cabeças se viraram para o centro da mesa de conferências. Lá estava, inofensivo e preto, o smartphone do almirante. Aquele que Almeida tinha segurado. Aquele que Almeida tinha devolvido. Os meus olhos arregalaram-se. O telefone. Almeida. Percebi que ele não tinha apenas falado ao telefone. Ele tinha tocado no ecrã, ligou alguma coisa nele. Ele apenas segurou. Começou Santos, depois parou. Espera. Ele tinha o seu próprio telefone na outra mão. Ele trocou-os por um segundo. Transferência NFC, praguejou Rui. Comunicação de campo próximo. Ele clonou um pacote de malware para o seu dispositivo. Quando nos ligamos ao Wi-Fi do ninho, ele executou. Não é apenas um administrador, sussurrei. É o intermediário. Bum! As pesadas portas de aço à prova de explosão da entrada principal estremeceram. Um baque surdo ecoou pelo betão. Eles localizaram o telefone. Grunhiu o urso, armando o ferrolho do seu rifle. Não precisavam de nos seguir. Nós levamos-los direto à porta. Quantos? Exigiu Santos. Rui olhou para o seu portátil, que agora funcionava com bateria,
e estava cortado dos satélites. Ignorou o ecrã principal e acedeu ao CCTV local com fios. Assinaturas térmicas na ventilação principal, disse Rui, a sua voz ligeiramente trêmula. Contagem térmica de 20, 30, múltiplos pontos de violação. 30 hostis, disse Urso calmamente. E temos 12 atiradores. 13, corrigi. Fui até o cássifo de parede e digitei um código que não usava há décadas. Era o aniversário do meu primeiro gato. E o cássifo abriu-se. Lá dentro estava um colete tático, ligeiramente empoeirado, e uma submetralhadora MP5 modificada. Vesti o colete sobre os meus uniformes. Era pesado, mas parecia um abraço de um velho amigo. 13. Santos corrigiu, tirando a sua arma lateral. Estão a cortar o cadeado principal, anunciou o Urso. Temos 3 minutos antes da violação. Olhei para o mapa do bunker. Não vi paredes, vi anatomia. O bunker era um corpo. Os corredores eram artérias. O cote era o coração. Não podemos manter a baía principal, disse, a minha voz caindo no tom de comando que salvou centenas de vidas no deserto. É muito aberto. Precisamos de recuar para a ala médica. Tem um único ponto de estrangulamento, o corredor de descontaminação. Vamos sangrá-los lá. Urso olhou para o almirante. O almirante acenou com a cabeça. Ouviram a senhora. Movam o padrão de defesa, Zulu. A retirada para a ala médica foi caótica, mas controlada. Os operadores moveram-se com eficiência fluida, cobrindo ângulos, largando granadas de fumo nos corredores para confundir a ótica térmica dos atacantes. Eu corri com eles, a minha MP5 a tiracolo, carregando a carga mais preciosa, o kit médico de reserva do almirante. Selamos a pesada porta de explosão da ala médica assim que a primeira vaga de mercenários violou o cote principal. Através do vidro grosso da escotilha de observação, vi-os. Eram de elite, armadura pesada, máscaras de gás, rifles FN SCAR suprimidos. Não eram capangas de cartel em t-shirts. Eram a guarda de ferro de Los Salazar, antigos forças especiais da América do Sul, que tinham vendido as suas almas por dinheiro de cocaína. Estão a cortar a energia da porta, disse Urso, observando as faíscas a voarem do mecanismo de fecho. Temos talvez 5 minutos antes que a atravessem. A ala médica era essencialmente um longo corredor ladeado por 3 suítes cirúrgicas e uma farmácia, terminando numa eclusa de descontaminação. Rui, podes ventilar a atmosfera no túnel principal? Perguntei. Negativo. O sistema está bloqueado pelo malware. Tudo bem, disse. Olhei para os suprimentos no corredor. Vamos fazer a moda antiga. Preciso de 2 garrafas de oxigênio da suíte 1. Rui, arranja-me o etanol do armário de esterilização e todas as garrafas de lixívia que conseguires encontrar. Lixívia e... Rui hesitou. Senhora, isso cria gás cloro. Gás mostarda, eficazmente, quando misturado corretamente. Corrigi. É um crime de guerra em Genebra, mas num bunker na Serra da Estrela contra uma equipa de ataque de um cartel. É apenas uma limpeza agressiva. Os homens apressaram-se. Eu trabalhei com velocidade aterrorizante. Armei as garrafas de oxigênio na porta, prendendo as válvulas abertas com uma linha de sutura dissolúvel. Misturei os produtos químicos num balde de resíduos perigosos de plástico, colocando-o precariamente num carrinho bem em frente à porta. Todos com máscaras, ordenou o Urso. Os operadores puseram as suas máscaras de gás. Peguei numa máscara cirúrgica N95 padrão e numa proteção facial de plástico de um dispensador. Não é perfeito, murmurei, mas aguenta por alguns minutos. O maçarico de solda cortou a última dobradiça da porta. Violação! 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 A porta de aço caiu para dentro com um estrondo ensurdecedor. O primeiro mercenário passou, rifle levantado. Ele pontapeou o carrinho. O balde virou. Os produtos químicos misturaram-se.
Uma nuvem de gás amarelo esverdeado irrompeu instantaneamente, enchendo o corredor estreito. Os mercenários, à espera de balas, não estavam preparados para a guerra química. Os primeiros 3 homens engasgaram-se agarrando as gargantas, enquanto o gás contornava os seus filtros ou queimava a pele exposta. Caíram para trás a gritar. Fogo! Comandou o urso. Os operadores abriram fogo por trás das pesadas secretárias viradas ao fim do corredor. O corredor tornou-se uma zona de extermínio. Os mercenários estavam cegos, a sufocar e engarrafados. Eu não disparei. Estava a observar o flanco. Vi uma grelha de ventilação no teto perto da farmácia a vibrar. Teto! Gritei. Levantei a minha MP5 e disparei uma rajada para o teto falso. Ladrilhos explodiram. Um mercenário que estava a rastejar pelos dutos caiu no chão, aterrissando com força. Levantou uma pistola. Coloquei 2 balas no seu peito antes que ele pudesse puxar o gatilho. Ele desabou contra a parede. Bom tiro, Aninhas! Gritou Rui por entre os tiros. Ele estava a apontar para as garrafas de oxigênio. Observei calmamente. Se aquelas explodem, morremos todos. O tiroteio intensificou-se. O gás estava a dissipar-se, sugado pela ventilação de emergência que finalmente tinha entrado em ação. Os mercenários avançaram sobre os corpos dos seus camaradas. Eram implacáveis. O almirante João Santos disparava a sua pistola, encostado a uma parede. De repente, uma granada rolou para a sala. Uma granada de luz e som. Flash! Urso gritou. Bang! O mundo ficou branco, um zumbido agudo encheu os meus ouvidos. Pestanejei, lágrimas a escorrer-me pelo rosto, tentando limpar a visão. Quando a minha visão regressou, a cena era um caos. 2 operadores estavam feridos. Urso estava a lutar corpo a corpo com um mercenário enorme que tinha investido através do fumo. Corri em direção ao almirante. Estava desabado no chão, sangue a acumular-se em volta da sua perna. Um ricochete tinha atingido a sua artéria femoral. Não, apenas o quadricípede. Muito sangue, mas não fatal se tratado. Rasguei uma ligadura de pressão com os dentes e apliquei-a na ferida. Aguenta isto! Gritei para ele. Aninhas, atrás de ti! Santos ofegou. Virei-me. Na porta da suíte cirúrgica 2 estava um homem. Não usava máscara. Não usava equipamento tático. Usava um fato branco feito à medida, impecável apesar da carnificina. Segurava uma Desert Eagle folheada a ouro numa mão e uma bengala na outra. Parecia ter uns 35 anos, bonito de uma forma cruel e aguda. Parecia-me familiar. Os disparos pararam. Os mercenários restantes cessaram fogo, sentindo que o seu líder tinha entrado em cena. Os operadores, com pouca munição e feridos, mantiveram as suas posições. Ana Rodrigues, disse o homem de fato branco. O seu inglês era perfeito, acentuado com o elitismo de uma educação privada. Levantei-me lentamente, colocando-me à frente do almirante ferido. Baixei a minha arma, sabendo que não conseguiria ganhar um duelo à distância contra ele. Eu conheço-te, disse, vasculhando a minha memória. Os olhos, tu tens os olhos dele. O meu pai, disse o homem sorrindo. Ricardo Salazar, o homem cuja garganta cortou enquanto verificava a pressão arterial. Ele era um monstro, disse calmamente. Matou 3 agentes da DEA e esfolou os vivos. Fiz um favor ao mundo. Ele era o meu pai. O homem encolheu os ombros. Eu sou Eduardo Salazar e passei 20 anos e 50 milhões de euros a caçar o fantasma que o matou. Esperava mais. A senhora é apenas uma avó. E tu és apenas um rapaz a brincar aos soldados, retruquei. O sorriso de Eduardo tremeu. Matem-nos a todos, exceto a ela. Quero-a viva. Os mercenários levantaram os seus rifles. Olhei para Urso. Urso estava a sangrar de um ferimento de faca no braço, mas acenou com a cabeça. Tinha um carregador de munições restante. Era isto.
Esperem, gritei. Eduardo levantou uma mão aborrecido. Que decepcionante. Não. Não, disse. Meti a mão no bolso do uniforme. Tirei um pequeno frasco de vidro. A negociar. Não tenho nada a discutir consigo. Tens, disse. Porque não herdaste apenas o império do teu pai, Eduardo. Herdaste a sua doença cardíaca. Cardiomiopatia hipertrófica. Eduardo congelou. A cor esvaiu-se do seu rosto. Como é que tu... Fui a sua enfermeira durante 3 meses, disfarçada. Disse, dando um passo em frente. Conheço os marcadores genéticos da família. Vejo os teus dedos em baqueta. Ouço o ligeiro sibilo quando respiras. Tens 5 anos de vida, talvez 6, a menos que faças um transplante. Eu tenho os melhores médicos do mundo. Eduardo cuspiu. Mas tens um tipo de sangue raro, contestei. A negativo com um fenótipo RH nulo específico. Sangue dourado. Há menos de 50 pessoas no mundo que podem doar para ti. Se me matares, matas a única pessoa que sabe onde está a lista de doadores. Era uma mentira. Um bluff. Uma mentira magnífica e desesperada, tecida a partir de trivialidades médicas e por audácia. Eduardo hesitou. A arma baixou 1 centímetro. Estás a mentir, sussurrou. Estou? Eu sorri. Era o sorriso de uma jogadora de póquer que apostava todas as suas fichas na mesa. A minha equipa limpou os arquivos, mas eu tenho-o memorizado. Vai embora, Eduardo. Vai embora e eu dou-te o nome de um doador no Brasil. Mata-nos e morres de insuficiência cardíaca antes dos 40. A sala silenciou. O destino de todos pairava sobre o ego de um príncipe do cartel e o bluff de uma enfermeira reformada. Então um som cortou a tensão. Miau! Barnabé, o gato malhado laranja, tinha escapado da sua transportadora. Trocou nonchalantemente para o meio do impasse, sentou-se entre mim e Eduardo e começou a lamber a pata. Eduardo olhou para o gato. Ele olhou para mim. Tu és louca, disse. Sou enfermeira, respondi. Dá no mesmo. Eduardo levantou a arma novamente. Vou arriscar. Ele apertou o gatilho. Clique! A arma não disparou. Eduardo pareceu confuso. Armou o ferrolho. Clique! Eu não pestanejei. Perdeste algo no arquivo, Eduardo. Eu não apenas limpei a suíte cirúrgica em 1990, eu troquei os percutores das armas da guarda pessoal do teu pai. Velhos hábitos custam a morrer. Bam! Um único tiro ecoou. Não de Eduardo. Do duto de ventilação acima da cabeça de Eduardo. Eduardo Salazar caiu, com um buraco no ombro. Ele gritou, largando a arma dourada. Do duto de teto, uma figura desceu, aterrissando agachada. Não era um operador. Era uma mulher vestida com equipamento furtivo preto, segurando uma pistola suprimida. Ela levantou-se e olhou para mim. Tinha os mesmos olhos, a mesma linha do maxilar. Desculpa o atraso, mãe, disse a mulher. O trânsito na A5 estava uma confusão. O meu queixo caiu. Sara. O silêncio que se seguiu ao tiro era pesado, quebrado apenas pelos gemidos de Eduardo Salazar, que se agarrava ao ombro destroçado no chão. Fiquei paralisada, a olhar para a mulher de equipamento tático preto. Sara Rodrigues, a minha filha, a filha que eu tinha enviado para um colégio interno na Suíça há 30 anos, para a manter a salvo desta mesma vida. A filha que deveria ser uma arquiteta em Boston. Sara, respirei, a minha voz a falhar pela primeira vez naquela noite. Tu és arquiteta. Sara chutou a arma de Eduardo para o outro lado da sala. Depois embainhou a sua própria arma com um movimento tão fluido que espelhava os operadores à sua volta. Tirou a balaclava, revelando cabelos loiros desalinhados e um rosto que era uma cópia mais jovem e dura do meu. Não sou arquiteta desde 2008. Mãe, disse Sara, um sorriso seco a brincar nos seus lábios. Estou na DSAQ, Segurança Diplomática, Atividades Especiais.
Virei a cabeça para o almirante João Santos, que estava encostado à parede, a sangrar, mas a sorrir. Tu sabias, acusei. Quem achas que a recrutou? Santos encolheu os ombros, estremecendo. Corre no sangue, Aninhas. Não podias parar. Os mercenários restantes, vendo o seu líder a sangrar e cercado por uma nova vaga de operadores, largaram as suas armas. O sargento-mor Urso Torres e a sua equipa entraram, algemando os pulsos e protegendo a sala com eficiência profissional. Olhei para Eduardo. O príncipe do cartel olhava para mim com ódio e confusão. O percutor, Eduardo ofegou, contorcendo-se de dor. Tu realmente trocaste-o. Olhei para a Desert Eagle dourada no chão, depois de volta para Eduardo. Soltei uma curta e seca risada. Não, seu idiota, disse. Eu não estive perto da tua arma. Aquilo foi uma falha de ejeção. As Desert Eagles são notórias por isso se não as segurar firmemente. Tens pulsos fracos. Inclinei-me, o meu rosto a centímetros do seu. E a lista de doadores de sangue dourado. Também inventei aquilo. Só precisava que hesitasses por 4 segundos para que a minha filha pudesse ter um tiro limpo. Eduardo gritou de frustração enquanto Urso Torres o puxava para os pés. Levem-no, grunhiu o urso. Os pássaros estão a caminho. Temos um Black Hawk a 5 minutos. À medida que a sala se esvaziava e a adrenalina começava a baixar, senti o peso dos meus 71 anos. Caí numa das cadeiras de escritório giratórias. Barnabé, o gato, saltou para o meu colo, a ronronar alto, completamente imperturbável pelo gás químico e pelos tiros. Sara caminhou e ajoelhou-se ao lado da minha mãe. Pegou na minha mão, a mão que tinha segurado bisturis, esfregonas e MP5s. Eu queria contar-te, Sara sussurrou, mas o almirante disse que precisavas de acreditar que eu estava segura. Era a única forma de ficares reformada. Nunca estive reformada. Suspirei, acariciando o gato. Estava apenas à espera. Bem, disse Sara, apertando a minha mão. A espera acabou. O cartel acabou. Eduardo era a última cabeça da hidra. Temos o telefone dele, o portátil dele e ele. Amanhã de manhã, Los Salazar será uma memória. Olhei para o almirante, depois para os jovens operadores que estavam a tratar dos seus ferimentos, a olharem para mim com absoluta reverência. Olhei para minha filha, uma guerreira por direito próprio. Então, disse, levantando-me e alisando o meu uniforme uma última vez. Isto significa que finalmente recebo a minha pensão? O almirante riu. Aninhas, depois desta noite, acho que a Marinha te deve salários atrasados dos últimos 30 anos. Nunca mais vais ter de te preocupar com uma conta de luz. Peguei no meu gato. Caminhei em direção à saída da ala médica, passando por cima dos detritos da minha batalha final. Bom, disse por cima do ombro, porque vou comprar uma casa muito cara num lugar sem chuva. E Sara, sim, mãe. Ainda estás de castigo por me teres mentido sobre seres arquiteta. Sara riu, o som a ecoar pelo bunker. Recebido, mãe. Saímos para o ar fresco da noite na Serra da Estrela. 3 gerações de guerreiros, o almirante, a mãe e a filha, a deixar as sombras para trás, de uma vez por todas. A enfermeira tinha terminado o seu turno, mas a lenda estava apenas a começar. E eu, Ana Rodrigues, a velha enfermeira com a memória imperfeita e a mira certeira, ainda não tinha a certeza do que o futuro nos reservava. O que era a vida agora? O que é que se faz depois de se ser um fantasma, e depois um alvo, e depois uma mãe, tudo na mesma noite? Será que fiz a coisa certa, há tantos anos, ao tentar mantê-la fora disto? Será que teria sido melhor se a tivesse deixado descobrir sozinha? Honestamente, não sei. A verdade é que a vida é um emaranhado, cheia de decisões que só percebemos se foram boas ou más muito tempo depois. E mesmo assim,
Nem sempre se tem a resposta. Mas uma coisa é certa: a aventura continua. E sim, eu queria muito uma chave